Fala galera, História em Pauta número 77 e dessa vez falando sobre a condição do imigrante no Brasil. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Diretamente aqui na Voz do Morro, 88.3 FM, para os moradores aí do Morro Santana, Vila das Laranjeiras e arredores aqui em Porto Alegre. E também para os trabalhadores e estudantes do mundo todo em geral, via avozdomorro.blogspot.com. E vamos fazer um programa para lá de especial aí, abordando a condição do imigrante no Brasil, relacionando aí o particular com o geral. Então, nosso grande convidado em breve vai se apresentar. Nós estamos aqui com a mesa repleta de grandes professores, a exemplo do nosso convidado, que também é um professor, está se preparando para isso. Então, eu deixo meu muito obrigado aí pela audiência aí de quem está nos escutando desde agora aqui. Pontualmente, que horas, Fábio? 11 horas em ponto? 11h10 e 36 segundos. Fábio, dê teu fala galera aí para nossos ouvintes. Fala galera. Agora o nosso convidado Mutaro Mamadou Embaló. Gostaria que tu se apresentasse para nossos ouvintes. Bom, como já fui apresentado, meu nome é Mamadou Mutaro Embaló. Sou de Guiné-Bissau, é um país que fica na costa ocidental da África, faz fronteira ao norte com o Senegal e sul e leste com Guiné-Conakry, a oeste com o Oceano Atlântico. Fala galera. E, bom, é um prazer estar aqui. Sempre eu vou agradecer, mas não como protocolo, né? Mas porque é sempre um prazer falar da minha trajetória, né? Falar do meu país, da minha cultura, e eu acho isso muito, muito interessante. E a cultura que envolve a tua pessoa vem desde o teu nome, que tem um significado muito interessante. Poderia explicar para nós o que significa Mutaro Mamadou Embaló? Pois é. Primeiro eu vou dizer para o pessoal não se assustar com o meu nome, porque a princípio é um nome muito longo e diferente. O meu nome Mutaro Mamadou Embaló, o Mutaro significa o escolhido, na minha etnia no caso. E o Mamadou é um nome de profeta, Mohamed, né? Só que daí na minha etnia é uma derivação do nome de profeta, daí virou Mamadou. E o Embaló é um simples sobrenome da minha etnia. Especificamente falando da minha etnia, a minha etnia se chama Fula. Porque Guiné tem muitas outras etnias, né? Tem em torno de 25 etnias. Então eu sou uma parcela, a minha etnia é uma parcela da população guineense. E esse é o significado do meu nome. E a maioria das pessoas, se não tiverem influência europeia assim nos nomes, normalmente todos os nomes africanos têm um significado. E o teu nome está totalmente relacionado ao nosso programa, porque tu foi o escolhido para ser o nosso convidado. Pois é. É só dizer Mutaro, no caso já é uma... tu já diz o escolhido, no caso. Mas é um prazer estar aqui. Acho que a gente vai fazer um belo programa. Então aproveita para falar um pouco mais da tua etnia e da região que tu é originário. Então, a etnia Fula é uma etnia muito... que tem uma trajetória muito grande na África no geral, assim, porque é uma etnia, por incrível que seja, presente em quase 12 países africanos. E é estranho dizer isso, porque como é que uma etnia pode estar em 12 países, mas é uma etnia que fazia parte de um território muito grande na África, né? E que foi espalhado depois com a divisão que eu chamo da divisão brutal, no caso, porque os europeus escreveram nos livros de história como partilha, mas não é uma partilha, enfim. Mas eu vou tentar contar uma pequena
pré-história colonial, né, no caso da região de onde eu vim, para o pessoal terem ideia mais ou menos como é que é formado a Guiné, que é a parte da costa ocidental da África, né? No século XIII, mais ou menos assim, naquela região, era algumas etnias chamadas Nalu e Manjacos, Mancanhas, assim. Fula é uma etnia que chegou muito ultimamente naquela região. E naquela região era, para especificar melhor, os países não tinha países, no caso, na África, era impérios, no caso. E aquela região era de Império de Gana. Era de Império de Gana, e depois da decadência do Império de Gana, né, surgiu o Império de Mali. E naquela mesma época os portugueses já estavam presentes naquela área. Isso em 1446, mas só que eles ocupavam as zonas costeiras, porque a metade do território guinense de Senegal, Gâmbia, fazia parte do Império de Mali. Então, mas depois de século seguinte, Portugal acabou dominando aquela área. Inclusive a minha região, que é Gabon, era um reino que fazia parte do Império de Mali. E depois começou o processo, né, de colonização e tudo, e a África acabou sendo dominada. Depois teve a Conferência de Berlim, que é a famosa conferência em que simplesmente os europeus acharam que deveriam partilhar a África, como eles falam, né? Através de linhas retas, né? Exatamente. Mas é um simples dividir para reinar, né? Ou para explorar, especificamente nesse caso. Então a Conferência de Berlim, né, dividiram a África em pequenos países. Aí surgiu a Guiné. E todas as etnias que naquela época fazia parte daquela região acabou ficando naquela determinada região. Ou seja, todas as etnias no momento da partilha que estava na Guiné acabou fazendo parte da população guinense. Todas as etnias que faziam parte do Senegal acabou ficando como sendo a população senegalesa. Então, apesar de Guiné ser um país muito pequeno, mas teve 30 etnias naquele pequeno território. Para vocês terem ideia, Guiné tem 36.125 km². Eu acho que talvez Porto Alegre e região metropolitana. E tem 1.800.000 habitantes. E isso, acho que a população de Porto Alegre, Porto Alegre tem uns 2 milhões de habitantes, mais ou menos. Então, para vocês terem ideia, o que é um país muito pequeno, só que tem uma diversidade cultural muito, muito grande, gigantesca. Porque quando eu falo etnia... E quantas etnias tem em Guiné-Bissau? Hoje tem 25. Isso tinha 30, hoje tem 25, porque acontece que tem algumas etnias que são muito próximos em termos culturais. E como alguns são minoritários, em números menores, eles acabaram se fundindo com os que têm um número maior de indivíduos, por serem etnias que são muito próximos em termos culturais. Mas a pessoa consegue saber de que linhagem veio, mas a gente hoje não denomina aqueles indivíduos como de tal etnias, como antigamente, mas como daquela outra etnia maior, né? E quando eu falo de etnia, eu estou falando grupos de indivíduos que têm cultura, que têm uma língua diferente da outra, que tem uma forma de manifestação cultural diferente da outra. Então é muito rico. Por exemplo, a minha etnia, o meu colega do quarto também é do mesmo país que eu. A etnia dele, por exemplo, tem uma língua, tem toda uma manifestação cultural bem diferente da minha. E a minha também tem uma língua, nós temos assim uma concepção, uma forma de uma visão de mundo, bem diferente de um do outro, assim. Por exemplo, como eles tratam a questão de morte não é a mesma coisa que a gente trata, como eles fazem determinados cerimônias não é o mesmo. Então
são um conjunto de comunidades étnicas completamente diferentes que acabaram, né, eu diria, sendo condenados a viver num determinado espaço sob novas regras impostas pelos colonizadores, né, que acabou fundindo e surge uma nova outra sociedade, que hoje é a sociedade guineense. E qual é a religião predominante? Tem alguma etnia que tenha Hoje, religiões diferentes? assim, ó, a gente pode dividir a sociedade guineense, apesar de ter várias etnias, em 3 eixos. Tem uns que são algumas etnias que foram muito influenciadas pelos portugueses, no caso, os colonizadores, que predominantemente são cristãs, né? Alguns que são muito influenciados pelos árabes, porque algumas etnias vieram do norte da África, inclusive a minha, né? Que são muçulmanos, islâmicos. E tem algumas que conseguiram ser menos influenciados, assim. Então são animistas, assim, se eu posso dizer, né? São animistas ou preservaram mais a cultura. Não que as outras não preservaram, mas tiveram algumas influências. Por isso é muito difícil dizer que as etnias africanas hoje permaneceram intactas, as culturas. Não, é difícil dizer isso. Mas tivemos essas influências, mas ainda a cultura ela é muito forte. A cultura africana ela é muito resistente. Não, com 500 anos, por exemplo, para vocês terem ideia, Portugal chegou na costa da Guiné em 1446 e só foram embora em 74, né? Em 1974. E são 500 e poucos anos. Então, 500 e poucos anos de convivência, com certeza teria alguma influência. 1974. Mas mesmo assim ainda se manteve a cultura, ela é muito forte ainda. Poderia dizer para os nossos ouvintes um pouco, algumas informações sobre o Império ou o Reino de Mali, que era o reino que existia lá, onde hoje é o país de Guiné-Bissau? Então, os impérios eles tinham as organizações sociais, e na verdade isso é uma discussão também muito forte, porque eu acredito que está faltando muitas pesquisas arqueológicas, né, para desvendar muitas coisas na África. E os impérios, se dizia que os africanos não tinham uma organização social muito boa. Por exemplo, eu vou dar exemplo da minha etnia, por exemplo. A minha etnia ela é uma etnia vertical, digamos. Se tu for estudar ao fundo, é a mesma coisa que um feudalismo, digamos assim, sabe? Então todos os conceitos ocidentais que hoje se estuda até na escola já existiam na África. E tem algumas etnias que são horizontais, que não tem aquele sistema vertical, né? A pirâmide, né? Não tem. Por exemplo, o exemplo desse meu colega do quarto também, que a etnia dele é Balanta. Os Balantas, eles digamos, é uma espécie de socialismo. É uma espécie de socialismo, eles não têm superior, digamos assim. É tudo em comunidade, é tudo feito, a decisão é tomada comunitariamente. E os impérios eram organizados em forma de, né? Até porque esses impérios eram muito influenciados pela religião islâmica, que é a religião, né, tem muita essa influência de hierarquia, assim, e tudo. E depois de queda do Império de Ghana, veio o Império de Mali, que fazia parte, como eu falei, que ocupava todo aquele território. E o Império de Mali era predominantemente os Mandingas, que eram uma outra etnia também lá. A gente chama eles de malinquês, mas né, chamam também malinquês, no caso é o termo originário, assim, mas são mandingas no caso. E hoje não existe mais os impérios, né? Mas por que eu estou dizendo isso? É porque eu quero deixar claro que o que se escreveu sobre a África não bate dizendo que não se tinha uma organização social muito, muito organizada. Isso não é verdade. É que nós tínhamos uma cosmovisão,
de mundo muito diferente dos ocidentais e que se diz também, esses dias eu vi um, um vídeo do, como é que é o nome do MC Catra, não sei se vocês chegaram a ver, que ele falou, foi no rádio e falou que os africanos venderam os africanos e os brancos salvaram os africanos. Eu achei muito bizarro, eu comecei a pensar, eu falei, esse cara deve ter lido muitos livros escritos para os brancos sobre os africanos, o que não é possível. E teve muita resistência dos europeus lá no processo de escravatura, teve muita resistência. Então essa coisa de dizer que os africanos venderam os africanos não é verdade. Isso não seria uma herança eurocêntrica? Não, mas o pensamento geral da população, assim? Eu não acredito que a gente seja muito influenciados assim ao ponto de... Porque na verdade o que eu estou referindo aqui é antes é no processo mesmo da colonização. Se diz que os africanos venderam os africanos para que sejam escravizados. Esse discurso acontece bastante. Mas não é bem assim. É que se tem muitas etnias que têm a organização social bem diferente. Por exemplo, se tu pega uma etnia que tem uma organização vertical, é muito mais fácil, porque é muito mais parecido com as organizações sociais europeias. É muito mais fácil tu colaborar com essas etnias para poder dominar os outros. Mas o que é muito importante deixar claro aqui é que assim, as pessoas veem a África como uma coisa só. Isso é um erro muito grande. São povos bem diferentes. Por exemplo, pega a Europa. A Europa tem povos, por exemplo, tinha impérios na Europa. E os europeus se vendiam também. Tinha escravos no Império de Roma e tudo. Isso acontece em todo o mundo, não só na África. Então, mas é só da África que as pessoas falam. Por exemplo, na Europa, os impérios romanos, digamos, tinha... Os romanos escravizavam gregos, né? Sim, exatamente. E espanhóis e sim, franceses. Sim, porque apesar de serem europeus, são povos diferentes um do outro, entendeu? Na África, essa visão de uma África única começou no século XV, quando começou os movimentos da independência. Que a África, na verdade, o pior era dos portugueses era dividir a África. Porque quando não existiam os países, era muito mais difícil os africanos se organizarem. Agora, a partir do momento que fizeram essa divisão dos países, acabou criando entre cada país essa identidade, né, forte e a vontade de independência. Acredito que se não tivesse a divisão, talvez não teria independência. Porque não poderia ter independência, porque não vai existir país, né, no caso. Aí seria muito mais difícil todo o continente se organizar. Mas a partilha, no caso, que eles dizem, né, de um certo modo ajudou também. Mas de um certo modo foi muito brutal, porque, com o exemplo que eu dei para vocês, a etnia Fula, ela é uma etnia que ocupava um território muito grande, com a divisão. Alguns grupos ficaram em países diferentes. Por exemplo, tu vai ver Fulas lá em Senegal. Eu tenho parentes senegaleses, mas eu sou guineense. Eu tenho parentes de Guiné-Conakry, mas eu sou guineense. Que são Fulas, têm a mesma língua, mesma cultura, mas eles com essa divisão acabaram ficando por outros países. Então, nesse ponto, eu achei muito ruim essa... Então, houve uma separação das etnias, então? Sim, claro, a divisão... Na partilha da África. Sim, a divisão da África não respeitou as culturas. Não respeitou as culturas. Porque o objetivo era a exploração. Não estavam nem aí pela cultura africana. A exploração e escravidão. Uhum. Tu acha que essa separação das etnias é uma justificativa para as grandes quantidades de guerras civis que houve na África e ainda há pós-independência? Não, é que os europeus, eles usam muito... Foi usado muita estratégia, assim, de tentar, mesmo dentro de um grupo étnico, tentar pegar os pontos que diferenciavam essas etnias como uma forma de colocar um contra o outro, né? Já existia isso. Mas independentemente disso, é bom deixar isso claro também. Os povos africanos, como eu falei, não eram povos a mesma coisa, sabe? Eles tinham também
as tensões entre eles, assim, porque, como o exemplo da Europa, por exemplo, tu tem uma etnia que vive numa determinado lugar e tem uma outra etnia, por exemplo, tu pega os povos nativos aqui. Cada tribo indígena aqui tem um território que ocupa e tudo, e esse território é exclusivo deles, assim. E tem etnias também lá na África que eram nômades, e uma delas é a minha, no caso. Era uma etnia que gostava de circular, porque eram criadores de gado e tudo, enfim. Mas os portugueses usaram muito isso. Mas assim, resumindo, o que foi escrito sobre a África, é que, inclusive essa coisa de dizer que os africanos que venderam, é que assim, ó, você faz uma coisa errada, você precisa justificar aquilo, né? Fazer alguma ação para justificar aquilo. E a história que foi escrito exatamente para minimizar o impacto da escravatura, porque foi o maior. E ainda bota a culpa nos outros, né? Como se os europeus não tivessem nada a ver com isso. Não, eles tiveram nada com isso, porque foram eles que saíram lá da Europa e foram para a África, né? Não foram os africanos que foram para a Europa. Foram eles que vieram para a África e fizeram o que fizeram. Mas isso faz parte do contexto migratório e tudo, então. Mas a princípio, basicamente sobre assim, falando no geral sobre a história pré-colonial da África, é isso. Especificamente porque o que eu falei aqui é mais para a costa ocidental, né? Porque a África é um continente, então eu tenho muitas outras histórias que poderiam ser contadas sobre, por exemplo, África Oriental, África Austral, e eu estou falando especificamente do Império de Mali, de Ghana, que é parte ocidental da África. Então é só um pedaço que eu estou falando aqui. E nós acreditamos, enquanto grupo de estudo americanista, que a história ela é feita 24 horas por dia por todos os cidadãos do mundo, né? Então agora vamos partir um pouco para a tua história. E como é que era a tua vida lá em Guiné-Bissau? Então, eu sou, como eu falei anteriormente na nossa conversa, que eu sou do interior, né? Guiné é um país dividido em nove regiões, né, administrativas. Isso, são 9 regiões. E uma dessas regiões é a capital autônoma, no caso, onde fica o centro administrativo. E eu sou da região de Gabu, que é uma região que fica no leste do país. E região de Gabu, toda a região se chama Gabu, mas a capital da região se chama Gabu também, o nome da cidade. E eu sou nascido e crescido lá. Estudei, passei toda a minha infância lá também, estudei todo o tempo. Eu só saí da minha região porque os países que eu viajei eram da costa. É uma região que faz fronteira com Guiné-Conakry ao mesmo tempo com o Senegal. Então eu tive acesso a Senegal, a Guiné-Conakry, consegui viajar para aquelas regiões. Eram os 2 únicos países que eu conhecia até então. E depois, quando eu terminei os meus estudos, né, no colégio e tudo, e eu soube do PQG, que é um outro assunto que a gente ia falar, e eu concorri, que isso foi em 2009, concorri e só veio a sair da Guiné em 2010. Mas eu sou de uma família muito humilde, assim, sou de uma família de 5 irmãos, no caso. Somos 5, eu sou o quarto dos 5, né? Tem 2 meninos, mais eu, mais 2 meninas. E eu tenho uma irmã que mora aqui também, ela é bióloga, trabalha lá em Brasília. E a outra irmã, que é a caçula, Maria, ela vive lá em Guiné com os meus outros 2 irmãos, mais os meus pais. Nós somos de uma família, eu diria, humilde, assim. A gente teve acesso à educação porque a minha mãe se militou muito cedo, né, no Partido Independentista, e teve privilégio de ser mandado como a juventude do partido para estudar. Eu acredito que ela, a partir de então, soube da importância da educação, né, e nunca deixou os filhos sem terem educação, sempre nos empurrou para estudar até fazer, né, até chegar no ensino superior, graças a Deus. E tem pessoas que não tiveram essa oportunidade lá em Guiné, porque
que nem um país muito novo ainda. Hoje, por incrível que seja, hoje fez 44 anos de independência, 24 de setembro, que é data de independência. Mas eu sempre fico pensando quais são os motivos de comemorar essa data, mas isso é uma questão minha política e tudo. Mas a princípio é isso no que tange a... E olha só, amigo Motaro, aqui na América Latina a gente tem casos ainda piores. Tem um país que ainda é colônia da França, que é a terra lá do Franz Fanon, Martinica, que ainda não se tornou ainda independente. Mas vamos falar um pouco sobre esse momento de independência, para os nossos ouvintes aprenderem um pouco, Sim. né, com o nosso programa de hoje. Gostaria que tu dissesse para nós um pouco sobre o Amílcar Cabral e a importância dele para a educação e para a tua vinda aqui no Brasil. Sim. Então, como eu falei, é 1946, né, que os portugueses chegaram na costa da Guiné e viveram lá quase 500 anos. É só em 1647 que, aliás, 1656, que começou no caso, a luta da independência, né? Que durou quase 11 anos. E essa luta foi, né, protagonizada pelo PAIGC, que é um partido fundado pelo próprio Amílcar Cabral. E Amílcar Cabral é engenheiro agrônomo, estudou em Portugal, depois voltou para a África e fez todo esse movimento da independência. E de 56 só vieram a tomar a independência em 73, unilateralmente, porque Portugal não queria dar independência às suas colônias. Na verdade, Portugal só desistiu, no caso, de dar independência, até a comunidade internacional já estava pressionando Portugal. Só deu independência às suas colônias porque teve uma revolução lá em Portugal, de 25 de maio de 75, 74, na 74, dos escravos, dos escravos, né? Que enfraqueceu muito o governo ditatorial, no caso, na época. E isso enfraqueceu também o processo da colonização nas colônias. E Portugal perdeu a força e teve que... Interessante que um dos motivos para esse movimento da Revolução dos Cravos acontecer foi que muitos soldados portugueses não queriam ir para as colônias fazer todo esse aparato de repressão. Sim, é que o próprio reino de Portugal já estava quase dividido no que tange a isso, né? Porque a guerra lá em Guiné foi uma das revoltas muito mais fortes, assim. Então, os portugueses morreram muito. Então, é óbvio que... Mas, na verdade, também não tinha mais necessidade, porque todos os países quase já tinham dado independência, os países africanos, e só Portugal estava resistindo. Não tinha mais necessidade de... E é curioso, né? Porque o país mais atrasado economicamente era o que tinha as colônias de forma mais forte, né? Exatamente. Repressiva. E Portugal... Guiné, se tu for ver também, os países colonizados por Portugal são muito atrasados, assim, tecnicamente falando, porque Portugal é a colônia que menos investiu, tanto na educação. Veja o exemplo do Brasil, por exemplo. Se formos ver em termos de educação, Chile está muito mais avançado, entendeu? E investimentos na educação, a Espanha investiu mais nas suas colônias do que Portugal, e na África também, pega os países anglófonos, são muito avançados em termos de educação. Pega os países francófonos, são muito mais avançados. Mas isso tem a ver com o processo da colonização. Então, o processo da colonização que Portugal nos proporcionou é só de exploração e escravidão. Então, para vocês terem ideia, olha só, Guiné-Bissau teve seu primeiro liceu, escola, né? Em 1956. Isso é ontem. 1956. Isso é ontem. E ainda, quando surgiu o primeiro liceu, não era muito elitizada. Era só os filhos dos portugueses que estudavam lá, mas um pequeno grupo de pessoas que eles pegaram e
como é que eu posso dizer, e desafricanizaram, né? Porque já é toda uma estratégia, eles já sabiam que uma hora teriam que ir embora, então queriam criar uma elite, né, para deixar na administração pública, para depois poderem ficar manipulando, mesmo a distância, que não um controle remoto. E só depois essa escola veio a ser aberto para a educação, assim, digamos, popular, assim. Então é muito recente. E o Amilcar Cabral investia bastante, defendia bastante. Ele era um a pedagogo. educação. Ele era um verdadeiro pedagogo. A formação dele é engenheiro, né? Ele é engenheiro agrônomo. Ele é um verdadeiro pedagogo porque ele ensinava muita coisa para os povos guineenses e deixou muitos legados que infelizmente a gente não conseguiu colocar em prática. Eu especificamente diria a PGC, que é o partido dele, né? Mas ele sempre dizia que a única forma de a gente mudar o país era a educação. Inclusive ele defendia que quando terminasse a luta, quem era sapateiro ou quem era pedreiro que deixou o seu posto para lutar pela independência, que voltasse para seu posto e deixasse as pessoas que tiveram educação, que foram estudar fora nesse período, para assumirem a administração. Só que isso não veio acontecer, né? Porque minha pessoa dizia, a luta pela independência, como é que eu vou... Então, começou a bagunça a partir do momento que não se pôs o legado dele em prática. Mas ele era um pedagogo, no caso. E até tem um livro que o Paulo Freire, né, fala muito sobre o Amilcar Cabral, a parte no que tange os ensinamentos dele na parte da educação, assim. Ele foi muito importante para nós. E ele é considerado pai da nacionalidade guineense, no caso, porque foi ele que é mentor da luta de independência e tudo. Todos os países africanos têm isso. Por exemplo, Senegal, o Sédar Senghor, né, que foi o mentor. Ghana, acho que é Kwame Nkrumah. Moçambique, Samora Machel. Angola tem o Agostinho Neto. Então todos os países têm essas pessoas que realmente frutificaram, que também tinham condições de fazer aquilo na época, porque eram os intelectuais, e que lutaram pela independência. E todos os países africanos tomaram a independência na década de 60, que também é muito recente. Todos os países africanos, inclusive os que tomaram primeiro, acredito eu que não tem mais de 50 anos de independência. Aí tu pega um país com 50 anos de independência, como é que é um país muito jovem ainda. Se tu pega o Brasil com 50 anos de independência, como é que era antigamente, a gente ia ver que... Então, quando se fala que os países africanos são pobres e tudo, é bem diferente. E qual é a relação de Guiné com Cabo Verde? Bom, Guiné e Cabo Verde tem uma relação histórica muito forte, né? Porque Guiné, tanto que o Amilcar Cabral, muita gente fala que ele é cabo-verdiano, né? Tem todo pessoas que querem desconstruir isso, que alguns falam que ele tem pai cabo-verdiano e mãe guineense. Ele nasceu lá em Guiné, numa cidade chamada Bafatá, que também é nome de uma região administrativa. Alguns dizem que não, que ele é cabo-verdiano e tudo. Mas o que importa é que ele foi a pessoa que né, organizou esses dois países para que lutassem pelas suas independências. Só que depois isso não se concretizou também. Isso é uma outra coisa que não se concretizou, porque era para Guiné e Cabo Verde ser um país só. Mas isso não veio a acontecer. Depois da independência, teve essa separação. Teve um conjunto de fatores que levou a isso, que as pessoas diziam que a Amilcar Cabral mandava mais cabo-verdiano para estudar e os guineenses mais para a guerra, porque ele era cabo-verdiano, só diziam que era guinense e tudo, era uma questão política, blá 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 e tudo. E depois, quando ele morreu, e quem assumiu a presidência foi o irmão dele, e se percebeu, segundo
né, a história e as pessoas naquela época, continua esse processo de mandar seus cabo-verdianos para estudar, os guineenses não. E o Nino Vieira, que depois veio a ser presidente, fez um golpe de Estado, derrubou o Luiz Cabral, que era irmão de Cabral, dizendo que, olha, eu não acho o que está acontecendo legal, nós somos mandados para agora e os cabo-verdianos para estudar. Eu não estou afirmando isso, mas a história traz essas coisas. Então, essas são as justificativas do porquê que teve essa divisão até. E hoje o Cabo Verde é um país, mas nós temos uma relação histórica muito forte. Muito forte. Os cabo-verdianos têm o mesmo... a América Cabral tem a mesma importância para os cabo-verdianos, tanto para nós. Não, independentemente se ele fosse era cabo-verdiano ou era guineense. A gente se referiu ao teu país de origem diversas vezes como Guiné. Mas é melhor especificar, né? Qual Guiné que a gente está falando? Guiné-Bissau, exatamente. Existem outras Guinés além da Sim, Guiné-Bissau, sim. correto? Sim. É que, na verdade, assim, até na mídia, assim, internacionalmente, se tu dizer só Guiné, as pessoas tendem a achar que é Guiné-Conakry. Tanto que quando teve surto de ebola aqui, as pessoas falavam só Guiné na mídia. Eu ia na faculdade e os colegas perguntavam, cara, eu vi que no teu país tá tendo surto de ebola e tudo. Eu falei, eu não tô sabendo disso. Mas era Guiné-Conakry que eles estavam se referindo. Mas como existem vários Guiné, tem Guiné-Bissau, Equatorial, Conakry e Papua Nova Guiné que fica na Ásia, é bom que a pessoa distingue, faz uma distinção de que Guiné se está se referindo. Mas se tu dizer só Guiné, internacionalmente as pessoas entendem como Guiné-Conakry, que é um país vizinho também, que faz fronteira sul, temos fronteira com Guiné-Conakry no sul e no leste do país. Bom, vamos fazer um intervalo musical, amigo Fábio e amigo Mutaro. O Mutaro fez 2 sugestões de música, né? Isso, 2 músicas, tem uma de Justino Delegado, que é um cantor do meu país que eu gosto muito, que ele canta, né, fala do sacrifício das mães, né, em criar um filho e tudo, e como eu tô um pouco distante da minha mãe, eu sempre escuto essa música, então por isso eu sugeri. Também vamos ter uma raça negra a pedido também. E é uma música que tem a mesma letra que ele canta em português e um trecho em crioulo. E canta um trecho em português e um trecho em crioulo. Então acho que o pessoal a parte do português vai dar para entender. E Raça Negra, tu é fã do Raça Negra? Eu gosto de Raça Negra. Eu sugeri aí Clã Nordestino. Vamos tomar um chimarrão, bater um papo aí, né? E ouvir umas músicas. Na verdade, vamos descansar um pouco. O papo a gente continua depois do intervalo, né? Porque daí os ouvintes vão achar que a gente tá batendo papo depois do intervalo. Não vou prestar atenção mais que daí. Pois é. Então a gente já volta com mais História em Pauta. História, educação e polêmica. Voltamos então com o programa História em Pauta, edição 77. Né, aqui com o convidado Mutaro, que veio lá de Guiné-Bissau, para nos falar um pouco sobre a condição de imigrante no Brasil, um pouco da história dele, um pouco da história do país dele, né, que nós estamos aqui conhecendo tantas particularidades, né, entre Brasil e Guiné-Bissau. Então, agora a próxima pergunta é tua, Freitas? Então, fica à vontade aí. Conta para os nossos ouvintes como foi a tua chegada ao Brasil. E aproveita e comenta, né? Tem tudo a ver com a resposta ao programa aí, durante o governo Lula aí, que tu se inseriu. Então, eu vim como me referi anteriormente num programa, né, é um convênio cultural entre Brasil e Guiné-Bissau na área de educação, que se chama PECG, que é Programa de Estudante Convênio de Graduação, que é um programa em que se concede uma bolsa de estudo, né, aos indivíduos dos países com que o Brasil mantém esse convênio cultural. E não só os países africanos, tem alguns países asiáticos também, tem os países da América Latina, bastante países da América Latina, tive colegas de muitos países da América Latina. E como é que funciona? Normalmente se abre um edital na embaixada local, né, no país, embaixada brasileira no país, e quem se interessar
pode entrar em contato, pode se inscrever no edital e é feita uma prova, uma espécie de vestibular, tendo em conta o curso que a pessoa escolheu e tudo. Daí presta essa prova e, se passar, é concedido essa bolsa para que tu venha estudar aqui. E tem um apoio financeiro quando a pessoa vem para cá, porque como é um convênio cultural, né, um acordo entre países, mas para que tu consiga a bolsa de financiamento, no caso, quando você estiver aqui, tem todo uma regra. Tu tem que ter um desempenho acadêmico muito alto, no caso tu tem que ter uma média 8 no mínimo, tu não pode fazer menos que 4 disciplinas, então tem todo isso, porque é um programa bem fechado para que tu consiga terminar seus estudos no tempo certo e voltar para contribuir no teu país. E eu vim para cá em 2000 nesse programa, né? Fiz o processo tudo, vim para cá em 2010, fevereiro. Para ser bem exato, 15 de fevereiro de 2010. Para começar as aulas em março, né? Caso que inicie o semestre. E inicialmente eu vim para cursar computação. Vim para cursar computação e eu fiz um ano na computação de 2010 a 2011, mas depois eu acabei mudando do curso porque não estava muito me encaixando no curso. Daí mudei e fui fazer biblioteconomia. Eu tive muita influência de um tio meu que trabalhou no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa lá da Guiné, que falava muito do curso de biblioteconomia e tudo, e a importância que os bibliotecários tiveram lá no instituto, né, e tudo. Daí me apaixonei um pouco pelo curso, e quando eu fui mudar, optei em mudar para o curso de biblioteconomia. E me formei em 2015, né, de 2015 a 2016 fui fazer uma especialização na UERGS em Teoria Prática de Formação do Leitor, porque na graduação eu já trabalhava com a leitura. Eu fiz um estágio na Fiergs, que Fiergs tem umas fundações lá, e uma dessas fundações é bancos de livros. No caso, os bancos de livros. Tem banco de alimentos, tem banco de materiais, tem de vestuário. E eu trabalhei com leitura nesse período, né, de graduação. Trabalhei com uma bibliotecária chamada Nelly Mioto, que me ensinou muita coisa também. E acho que o Estado tinha um programa com banco livre, que eles montavam bibliotecas nos presídios, nesses lugares carentes, nos asilos e tudo. E especificamente nos presídios tinha um acordo que, por exemplo, se o presidiário lesse, acho que 2 livros, não me lembro já o nome dos livros, e isso tinha pena reduzida. Então a gente montava a biblioteca nos presídios assim. Foi uma ação de cidadania muito, muito importante para mim. E esse projeto surtiu muito efeito, porque depois teve os presidiários que escreveram livros. E esses livros foram publicados na Feira do Livro de Porto Alegre e tudo. E teve muita procura. Então foi muito importante. Daí eu acabei, depois da minha graduação, indo fazer essa especialização, que é específica na área de leitura, teoria e formação de leitores. Mas também tinha uma outra coisa também atrás para que eu queira fazer essa especialização, porque formar leitores, acredito, no meu país especificamente, é muito bom para poder desconstruir o que foi escrito sobre nós, né? Que saber fazer análise de discurso, né? Dos portugueses, no caso, das pessoas que escreveram a nossa história. Então, de 2015 a 2016 fiz essa especialização. Daí depois de 2016 eu concorri ao mestrado, agora estou 2016, 17 e 2 eu tô no mestrado. Mas a minha trajetória aqui no Brasil foi, eu não sei, eu diria que foi muito rápida. Eu vim fazer 7 anos, mas parece ontem que eu cheguei aqui. As coisas aconteceram muito rápido. Mas no momento eu estou fazendo mestrado
e na UERGS também. E está sendo muito bom. Eu conheci pessoas muito interessantes. Eu mudei de áreas, né? Porque saí da URGS para a UERGS e está sendo muito bom. Estou conhecendo pessoas novas, aprendendo novas coisas. Espero, sei lá, poder terminar esse mestrado, né? Essa fase da minha vida e ver se eu consigo contribuir no meu país, especificamente na área de educação, porque o meu mestrado é em educação, que é uma área que temos muito déficit, assim eu posso dizer. Tem muita coisa que tem que ser trabalhado. Uma delas é a questão da língua, porque as pessoas são ensinadas em português, mas as pessoas nascem falando outra língua, então tem todo um índice muito alto de reprovação devido a isso. E aqui no Brasil, sabemos, né, que também o Brasil tem esses problemas de questão de reprovação. Índice muito alto de reprovação, porque... E é um país em que as pessoas nascem falando português. Imagina um país em que os indivíduos são ensinados numa língua que que não é uma língua materna delas. Então, é bem complicado. E espero que também os meus outros contemporâneos, né, todos que estão fora estudando, que possam voltar um dia e contribuir para aquele pequeno país lá e dar uma força. Interessante que tu falou nas tuas colocações que muitos líderes políticos de Guiné, assim como de outros países, foram estudar nas suas metrópoles e depois voltaram para organizar alguns movimentos de independência, né, que foram bem sucedidos ali, principalmente no final ali do século XX, né, a partir dos anos 60 e 70. Tu, enquanto um estudante de Guiné-Bissau, por que tu não optou estudar em Portugal e optou estudar no Brasil? E se tu te arrependeu em algum momento dessa escolha? Não, ainda tem, se eu quiser estudar em Portugal, ainda tem possibilidade de estudar em Portugal, mas eu tenho uma questão, não sei se eu diria política envolvida nisso. Eu não queria estudar em Portugal, porque exatamente o exemplo que tu deu, estudar na metrópole, por exemplo. Eu dou sempre exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, os meus colegas de mestrado podem dizer, a gente teve uma aula em que se fala sobre a questão de relação de colonizador. Se eu for estudar lá em Portugal, talvez eu não tenha privilégio de ter essas aulas. O Brasil é um país também colonizado, né? Então, aqui eu poderia aprender muito sobre a resistência do que quando eu fosse estudar lá em Portugal, digamos assim. Mas eu realmente tinha possibilidade de ir para Portugal também para estudar. Tenho muitos colegas que foram estudar lá em Portugal, na mesma época que eu saí do Brasil. Mas eu tenho muitos parentes também que moram em Portugal. Inclusive meu tio, meus primos moram lá em Portugal. Poderia ter ido estudar lá, mas eu tenho vindo para o Brasil. E isso é uma questão que as pessoas me perguntam, por incrível que seja, bastante, por exemplo, porque as pessoas falam, eu percebi que as pessoas, me desculpem dizer, mas são muito eurocêntricas. Por exemplo, um brasileiro, qual foi o Brasil que eu vi, estava, por que tu escolheu o Brasil? Não, quando eu falo que eu tinha possibilidade de ir para Portugal e não fui, a pessoa fala, por que tu não foi para Portugal? Mas é diferente, sabe? A pessoa que nasceu no Brasil tem uma outra concepção como é que é a Europa. Eu tenho a minha concepção também do que é estudar na Europa, estudar em outros países. E eu queria vir estudar no Brasil. E não só por isso também, tem outros elementos envolvidos. Não sei se você sabe, mas fora, muita gente quer conhecer o Brasil, né? E tem essa coisa dessa relação muito forte entre o Brasil e a África também, que é muito, muito forte para os africanos. Mas quando tu chega aqui, tu percebe que você tem muito desconhecimento, né, sobre a África. Porque o Brasil recebeu muitos escravos africanos, tem muito na sua cultura, contribuição da cultura africana, na música, na dança, na religião, na língua, em vários outros partes da esfera social. Mas Principalmente no trabalho. com certeza, porque hoje, se formos voltar atrás, né, como é que acontecia a questão de escravatura aqui?
Os africanos trabalhavam nas produções de café, de sei lá o que, até os que vocês aqui chamam de BR, no caso as rodovias. Tudo é mão de obra escrava. Eu brinco com os meus amigos, eu falo para eles assim, esse mercado público em que a gente está sentado comendo sorvete é mão de obra escrava. Aí ninguém queria escutar isso, mas eu só faço uma provocação assim para eles. Assim. Por exemplo, quando a gente vai para a Redenção, eu falo, olha, a gente está aqui na Redenção brincando como um lugar de lazer. Mas vocês sabem quantas pessoas foram enforcadas aqui. Mas são provocações que eu faço assim. E então o Brasil tem muita relação com a África. Então, para mim como africano, eu acho muito interessante vir para um país que, no meu ponto de vista, é o país que mais tem relação com a África, né? E não ir para a Europa. Eu acho que essa coisa de viajar para a Europa talvez não passa de tempo. Se eu quiser conhecer a Europa, eu vou, mas se eu pudesse, eu iria conhecer os países da África orientais, que me desperta mais curiosidade do que a Europa. Bom, Mutaro, olha só, eu tive uma experiência muito boa num pré-vestibular, né, sobre a história da África. Sim. E eu iniciei a conversa com uma citação do Hegel, que é uma citação muito famosa. Hein? Eu vou ler o finalzinho aqui e gostaria que tu comentasse também, tá? Entre os negros, os sentimentos morais são totalmente fracos, ou para ser mais exato, inexistente. Com isso, deixemos a África, não vamos abordá-la posteriormente, pois ela não faz parte da história mundial. Não tem nenhum movimento ou desenvolvimento para mostrar. Ele explica porque, na escrita sobre a história mundial, ele não vai escrever nada sobre a África, porque considera que não tem história. Eu acho que o Hegel não sabe o quanto a Europa aprendeu muito com a África, né? Antes da escravatura, no caso, o processo de escravidão, se tinha hoje, quantas coisas foram pegas da África para a Europa, né? E eu não sei se, por exemplo, é a mesma coisa que dizer que os indígenas não têm cultura, por exemplo. Eu li um livro também que estava escrito assim que os povos que não tinha escrita, no caso, era um povo sem cultura. Até parece que a escrita é uma coisa que os seres humanos não nascemos com a escrita. Toda a história que conhecemos hoje foi algo escrito depois da criação da imprensa e tudo. E na África tu tem os griots, que são muito importantes para o registro e continuação da tradição histórica oral na verdade, se eu não me engano, os griots eles são tipo historiadores do Império de Mali. Sim, assim, é que nem os escribas, assim, digamos assim. Mas, assim, a pergunta do Rafael foi muito interessante. Eu acho que, como eu sempre falo, tem coisas que... Uma coisa é os africanos escreverem sobre os próprios africanos, outra coisa é a visão de uma outra pessoa sobre os africanos, né? Então, dizer que a África não tem nada para mostrar, eu não acho isso. Pega a história do Egito, por exemplo. Tanto que eles querem dizer que a África não tem história. Porque que a África, Egito não é a África, por exemplo. Só porque teve a influência de outras povos. Para as pessoas, a África negra, né? A parte mais sul da Saara, assim. Tanto que esse negócio de sul da Saara foi também uma questão política, foi uma invenção, né? Para poder dizer que, olha, achamos que lá em cima não é África. Até aqui na mídia brasileira, quando se refere ao Egito, naquela época que teve aquele negócio, o problema do Gaddafi, que depois se começou a entrar no Egito, eles chamavam de Ocidente, do Médio Oriente, não chamavam de África. Agora, quando é algo que acontece nas Áfricas negras, aí eles se referem como africanos. Mas muita coisa que hoje se tem na Europa são conhecimentos africanos. Até jogos de computadores. Muita coisa são
são conhecimentos provenientes da africana. São 500 anos de exploração não só os recursos que eles exploravam, levaram muitos conhecimentos. E isso pode ser provado se você pegar a história do Brasil. Se pega a história do Brasil, se tu vê a contribuição da cultura africana, eram pessoas que tinham muito conhecimento culturais, tinham muito conhecimento sobre culinária, sobre língua. Porque um continente que um povo não pode contribuir em nada tem um sistema linguístico tão sofisticado que contribui em outras línguas. Eu não acredito que isso seja. Temos que analisar também que tipo de desenvolvimento ele está dizendo. Se é ter prédios ou... sei lá, talvez seja isso. Ter prédios, ter carros automatizados. Talvez seja isso. Mas desenvolvimento do meu ponto de vista. Tanto que eu critico muito esse negócio que Nações Unidas faz a questão de pobreza. Que eles fazem lá o censo para ver os países mais pobres. Daí eles falam que em tal país a população vive com menos de $1. A gente tem que ver em cada contexto o que significa pobreza para aquelas pessoas. Por exemplo, no meu país, lá em Guiné, tu vai ver num conjunto, numa etnia, uma comunidade que eles trabalham muito com a agricultura ou com a pesca. Mesmo não tendo dinheiro, isso é uma coisa muito curiosa. Por exemplo, Guiné é um país pobre. Assim, em termos de financeiros, né? Porque nós entramos nesse sistema ocidental agora e a gente tem que se adaptar a isso. Mas uma coisa que se aponta é que não tem fome, mas é um dos países mais pobres. Então eu não sei. As Nações Unidas são um instrumento do capitalismo global, entendeu? né? O que eles querem é transformar todo mundo em proletário, Sim, assalariado. Daí eu pergunto, eles têm que ver o que significa pobreza em tal lugar, por exemplo, em determinado lugar. A pessoa pode não ter $1 por dia, mas a pessoa come, tem o seu sustento. Então é um país que tu não vai, por exemplo, ver pessoas na rua, entendeu? Mas é posto lá como o país mais pobre do mundo. E é pobre, eu não vou negar que é um país pobre. Só que, eu não sei, o conceito de pobreza para nós é bem diferente com o que o Ocidente coloca. Até muitos conceitos são diferentes. Como se lida com a natureza, se tu for ver a concepção do mundo dos africanos, preserva muitas coisas. E são concepções que não batem com o do Ocidente. Até o próprio conceito de rei, né? Se não me engano, o Império do Mali, o nome do cargo, né, com o governante mais importante era Mansa. Sim, Mansa. Esse termo Mansa é mandinga, né? O Mansa é rei, na verdade. É rei, só que na expressão mandinga. É que nem quando você fala, por exemplo, tu fala rei, mas eles usam o termo Mansa, mas Mansa é rei, na verdade. Só que na língua mandinga, Mansa. Tanto que na região de Gabu, no reino de Gabucara, que Cornal se chama Jankewali, que ele era Mansa. Ele chama, se alguém te dizer Mansa, é porque você é rei. Mas mesmo isso, muitos estudos que mostram como é que era a questão hierárquica desses impérios, é bem diferente de como se concebe a questão do poder nos países ocidentais e tudo. A professora Andréa tem um comentário a fazer. Não, pode ficar à vontade. Não tem mais propriedade para tocar no Eu tava assunto. comentando aqui que eu lembrei que tinha uma novela na Globo, que eu não vou saber o nome, obviamente, mas que era sobre Marrocos, né? E foi uma novela de muito sucesso, assim, teve uma audiência muito grande. E passou Não. Eu não lembro o nome, não vou lembrar o nome. Mas a novela, ela era até com a Giovanna Antonelli. E ela foi todos os capítulos, todos aqueles meses de novela. E em nenhum momento, e eu me lembro que a minha mãe era viva, então eu era meio que obrigada a assistir aquela novela, porque era a única coisa que rolava na
na casa, assim. E eu acompanhei todos os capítulos e em nenhum capítulo se mencionou que Marrocos fica na África. Tipo, as pessoas, eu não sei o que passava pela cabeça das pessoas, o que elas achavam, de onde ficava Marrocos, mas em momento nenhum, e assim, quando tinha qualquer programa sobre a novela, sei lá, o pessoal ia no Faustão, ia no programa de entrevista, qualquer coisa, em nenhum momento se falava que ficava na África. Fui descobrir muito depois, eu fiquei pensando onde é que é o Marrocos, eu era guriazinha, assim, perguntar, mas onde é que fica o Marrocos, né? E aí eu fui pesquisar, fui me dar conta de que era na África, né? Então parece que Egito, Marrocos, essa parte toda ali, né, não parece África. Isso tem a ver com é que as pessoas têm, porque os países do norte da África, eles são países um pouquinho mais desenvolvidos, né? Pega Marrocos, tu pega a Líbia, tu pega o próprio Egito, tu pega a Tunísia, tu pega todos esses países, tu pega a Argélia, são países um pouco mais desenvolvidos em relação aos países mais do sul da África, né, embaixo da Saara. E essa coisa de tentar associar a África com pobreza leva as pessoas a tentar dizer que aquela parte não é África. Porque ninguém quer dizer que, por exemplo, um África do Sul é África, porque um África do Sul, tu pega um capital da África do Sul, é muito mais desenvolvido do que um Rio de Janeiro, digamos assim. Entendeu? Tu pega eu tenho um professor que foi para Joanesburgo. Ele falou para mim assim: eu fui para Joanesburgo e eu fiquei muito impressionado. Porque eu falei, por quê? Ele falou, Joanesburgo é um São Paulo melhorado. é um São Paulo melhorado, a cidade de Cabo é um Rio de Janeiro melhorado. Eu falei, melhorado no caso inteiro. Eu falei, porque eu não andava na rua, as pessoas não me assaltavam, né, pelo menos. Mas enfim, essa vontade de querer associar a África com coisas ruins que leva a fazer essa separação. Daí eu pergunto se África se refere a território, né, do continente, ou a pessoa ser negra. Negra no sentido de ser preto, porque a África negra, no caso só, porque a África do Norte eles até que chamam África branca, né, só para fazer essa separação. Então eu acho que essa vontade realmente de associar a África com coisa, mas isso também tem toda uma carga histórica, né? A minha mãe dizia que a coisa foi já contada várias vezes e acabou virando verdade. Então o que as pessoas leem da África, fora da África, é o que elas sabem sobre a África, né? Então isso de qualquer modo acaba influenciando muito no que eles pensam sobre até os africanos. A professora Andréa citou a novela O Clone, mas dá pra gente comentar também sobre o desenho Rei Leão, que é na África e não tem nenhum ser humano como personagem. Sim. Não sou Rei Leão, tem coisa muito engraçada nesses filmes de Hollywood, assim. O Diano, no caso, né? Essa história de Rei Leão. É americano, né? E é o baseado Tarzan também, né? Olha só, engraçado. Vocês sabem que Tarzan é é um desenho, não sei se começou como desenho, acho que começou como desenho, que é feito na África. A história aconteceu na África. Só que o cara não é africano. Ele é branco, né? E eu fico perguntando assim, como é que pode acontecer isso, assim, por exemplo, tu conta uma história num determinado lugar e as pessoas, esses dias, por incrível que seja, eu fui na escola onde eu trabalho. Aí eu tava doente um dia, eu não consegui ir, daí eu tinha que pagar no outro dia, que foi no sábado, porque no projeto Mais Educação tem dias que eu vou e tem dias que outros professores vão. Por exemplo, no sábado a professora de teatro vai. Aí eu cheguei na escola e me apresentaram a ela. A mulher simplesmente falou pra mim, de onde você é? Aí eu falei pra ela, Guiné-Bissau. Aí ela falou, eu já fui pra lá, eu andei até de girafa. Pessoal, primeiro, ninguém anda de girafa. Girafa não é um animal que as pessoas. Segundo, não tem girafa lá em Guiné.
Só que assim, eu sou uma pessoa assim que, bom, eu não vou ser, agora vou deixar de ser modesto, mas eu acredito que eu sou muito educado. Eu não quis dizer pra pessoa, não quis pegar no pé dela, dizer, olha, como assim tu foi pra Guiné? Fazer essas perguntas, porque ela ia dizer, bah, eu deixei pra ela. Depois terminou a aula, a gente fomos juntos pro trem pra voltar. Ela mora em Porto Alegre, no Farrapos, entramos no trem junto e tudo. Por incrível que você fomos sentar no mesmo lugar. Aí ela me falou assim, onde mesmo fica o teu país? Daí eu virei e falei pra ela assim, ué, tu não falou que tinha ido pra lá e andou de girafa, tu quer saber onde fica? Aí a mulher não falou comigo até a gente chegar em Porto Alegre. Mas assim, ó, as pessoas têm... Eu comecei a pensar, o que essa mulher sabe sobre a África é que lá tem animais, tem, né, florestas. É a única coisa que ela sabe da África. Então foi isso que ela... E eu fico muito triste porque eu fico pensando, será que as pessoas até na faculdade me enxergam como se fosse uma pessoa que veio de só onde tem florestas e tudo, entendeu? E eu acho que nesse ponto, nessa perspectiva, eu acho que nós africanos temos temos função de ter paciência com as pessoas, porque eu estou dizendo isso porque eu conheço pessoas, alguns africanos que não têm muita paciência, porque acham que a pessoa não sabe, o problema dela, se ela não pesquisa, então o problema dela, mas eu sempre tenho paciência assim, de explicar para a pessoa, sabe, como é que não é bem assim. O que se escreveu sobre a história da África é uma tentativa de minimizar o impacto que foi causado da escravidão, daí escrevem coisas mas é bem complicado assim, esse desconhecimento, porque acho que o primeiro impacto que a gente tem assim, achando que o Brasil é um país que tem tudo a ver com a África, e percebe que é um país que mais desconhece sobre a África também. As pessoas só sabem que tem safari na África, só isso. Tu fala que é africano, a pessoa fala que eu fui passar feira lá na África do Sul. Eu andei de sei lá o que, só isso. Vamos chegando no final do programa e as últimas perguntas. A minha Sim. última pergunta é o seguinte. Qual é a particularidade aí da imigração africana no Brasil? Né? Eu gostaria que tu enfatizasse nessa resposta aí sobre o manual do programa que tu participa, né, que é o PEC-G. Sim. Assim, falando em particular, eu acredito que o fato de nós sermos africanos, isso já é uma particularidade. Em que sentido? No sentido de que o Brasil tem uma relação muito forte com a África, né? A história, né, não vai me deixar mentir. Eu acho que se poderia aproveitar muito a presença dos africanos aqui para conhecer mais a África, né? De uma forma, de um jeito certo de conhecer, né? Não do jeito errado de conhecer como é contado nas histórias, na mídia e tudo. Eu acho que eu apontaria isso como o fato de uma particularidade, assim, diferentemente dos outros países, assim, porque o Brasil, segundo os dados, pelo menos que eu já tive acesso, tem mais de 50% da população que se identifica como negra, né? E quando eu falo isso, eu falo, no caso, os pardos, negros e tudo. Então acredito que tem muita relação entre a África e o Brasil e que a presença dos africanos aqui tinha que ser visto como algo bom, em sentido do Brasil, né, conhecer a África a partir dos próprios africanos, né? Que acredito que ir para a fonte primária é melhor do que a fonte secundária. E falando sobre o manual PEC-G, é que como é um programa, né, é uma cooperação entre países, tem toda uma política envolvida no meio, e uma dessas políticas que eu gostaria de apontar é a questão o fato de que os estudantes não podem participar de nenhum ato político no país. E isso é muito bem enfatizado, é bem explícito no manual, bem destacado, porque nós estamos aqui para estudar, não para se envolver com as questões internas do país. E é claro, como sei lá, estudante, acredito que não seja algo, né, contraditório. Isso não ia afetar os estudantes em nada, não participar mas poderia ser problematizado, porque eu acredito que a única diferença
entre um nacional com um estrangeiro é o fato de ter um vínculo jurídico com o país, ou seja, ele é nato, né, um cidadão nato, nasceu aqui e tudo. Mas o resto, eles fazem, tem os mesmos deveres, assim, digamos, o brasileiro paga imposto, eu pago imposto e essas coisas assim, tudo. Mas é uma regra do jogo, né, tem que ser seguido, né, não pode. Eu lembro que o presidente do meu país falava para nós assim que vocês têm que saber que vocês são, cada um de vocês é um embaixador do nosso país, vocês têm que se comportar como tal. Então é a única coisa que eu peço a vocês. Se qualquer um dos guineenses que cometer algo que não seja, ele não estava só se referindo a cumprir as normas do manual, mas no geral assim mesmo, que ele estaria contando conosco como cada um como um embaixador do país, né, que se comportássemos como tal, para que possamos levar o nome do país ao nível que merece e tudo. E a gente, essa frase está na nossa cabeça. Então, por isso, no que tange atos políticos, assim, a gente não se envolve. Mas não só os africanos, como eu falo, o PEC já é um programa que engloba tantos países da América Latina. Por exemplo, na casa onde eu moro numa casa de estudante, tem uma peruana que mora lá que também veio no mesmo programa que eu. Tem até jamaicanos, tem muitos países. E a gente pode até participar de coisas simples assim, mas se envolver diretamente com a política mesmo assim, isso já a gente não pode fazer isso. Eu não sei, talvez isso não seja só com o Brasil, né? Aqui no Brasil. Não sei se estudantes de outros países têm esse direito de se envolver com a política. Mas, como eu falei, não é algo que nos afeta, assim. Até porque temos um propósito aqui também, né? Temos que focar mais nos estudos e tentar cumprir, né? O nosso objetivo aqui, compensar o investimento que o país está fazendo na gente, porque poderia ter muita gente que queria essa oportunidade de hoje poder vir estudar e ter uma educação superior, que hoje estamos num mundo em que quem não tem um nível educacional alto dificilmente vai se inserir nessa nossa sociedade hoje. Dificilmente vai ter uma vida digna, que a educação é o base para exercício de uma cidadania de uma forma mais, né, plena, digamos assim. Então, a minha vaga, pelo menos eu em particular, a minha vaga de ter vindo aqui para estudar, eu tô, né, André, eu tô tentando honrar o máximo que eu puder. E os meus outros conterrâneos têm feito isso também. Acredito que todo mundo que vem no programa. E é uma coisa que eu não tenho vergonha. Nós somos de um país muito, muito humilde, né? Que tomou independência há pouco tempo, 44 anos hoje. Então, a gente tem mesmo que estudar muito, se esforçar e contribuir para o desenvolvimento do nosso país, porque senão uma coisa que a minha mãe fala, tá, agora tomamos independência, que ela é muito política, tomamos independência do território, agora falta a independência mental, porque que ela considera um pouco mais complicado se livrar disso, pensar como os portugueses. Na verdade, a partir do momento que a gente fala português, já estamos pensando como os colonizadores, porque a língua tem muitos elementos culturais do colonizador e tudo. Se tu pegar, por exemplo, uma língua indígena, se for ver, tem muita coisa do dia a dia dos indígenas na língua deles, né? Então, eu acho que todo povo tem isso também. A língua o maior instrumento que se pode usar para influenciar alguém, ou até
colonizar um povo. Mas infelizmente a gente está com a língua dos portugueses ainda. Antes de eu fazer a minha pergunta, eu queria fazer uma pergunta do Rodrigo, que é o nosso grande anfitrião aqui da Voz do Morro. Ele pergunta sobre as tropas do Brasil no Haiti. O que tu acha sobre isso? Se não for ferir o teu estatuto lá do... Não, eu acho que é uma ação humanitária, né? Acho muito importante que o Brasil, como eu acredito que seja um país que tem muita influência aqui na América Latina, por ser um país com maior economia, por ser um país com maior território, né? Por ser um país com maior população, né? Então, acredito que politicamente tentam também, né, se impor, se posicionar assim como tal, né? Um país como, digamos, a Alemanha faz na Europa, como Estados Unidos faz no mundo, assim se eu posso dizer. Eu acredito que, mas independentemente da ação política, e é uma ação, a Haiti estava precisando bastante, que eu me lembro, acho que a Haiti sofreu 2 terremotos, acho que 2 desastres naturais, um seguido, né? E é um país que estava precisando muito. Eu acho que o Brasil foi muito importante, não só na presença das tropas lá, mas o fato de conceder os vistos humanitários, né? Porque vieram muitos haitianos lá. Isso também vai ajudar muito a construção do país, porque vão trabalhar, essa economia vai voltar para lá, e isso vai ajudar muitos familiares que ficaram lá, e isso vai ajudar na recuperação muito rápida do país também. Então o Brasil tá ajudando em todos os lados, assim. E essa posição do Brasil, não só com o Haiti também, o problema dos venezuelanos agora, o Brasil está recebendo muitos. E eu acho justo, porque é um país de imigrantes também, né? As pessoas que têm posição contrária à imigração, acredito que tinham que ver um pouco da história do Brasil. Quando você fala que não quer imigrante, pense que os teus avós eram imigrantes. Aqui era... É verdade. Exatamente. Aqui era assim, terra dos indígenas, digamos assim. Todo o continente americano era, né? Se a gente tirar a imigração, se todo mundo voltar para onde veio, vai ficar só os indígenas aqui. Teve até uma campanha no Facebook há um tempo atrás. Deixe a terra para os indígenas. Sim. Eu sou muito observador assim quando eu ando. Eu percebi que em Porto Alegre, não sei se tu percebeu isso, André, que eu vou num lugar e vejo que eles colam umas cartazes assim, área indígena. Até no centro, assim, área indígena. E eu comecei a fazer a leitura disso, tipo, eu acho que é um alerta que o que É um protesto. É um protesto, porque acho que os indígenas estão perdendo muito seu espaço, eles não estão regularizando as terras dos indígenas, estão perdendo muito espaço, e é um protesto demonstrando que, olha, até aqui era a área dos indígenas, sabe? Tipo, e achei muito interessante isso. Bem interessante, já tem um tempo já esses Exato. cartazes e essas pichações, né? Sim. Na área indígena. E agora a minha pergunta final, Mutário, é a seguinte. Eu queria que tu resumisse a tua condição de imigrante aqui no Brasil. Imigrante. Então, Tu veio de aspectos positivos e negativos. Bom, primeiro, tipo, eu sempre vou ser grato ao Brasil. Eu sempre digo isso porque é aqui que eu tive o meu ensino superior e tudo. Mas, claro, tem pontos. Eu acho que em qualquer outro país que a gente fosse, teria pontos positivos e negativos, em todos os aspectos, políticos, sociais Mas eu vim aqui numa condição muito boa, assim, eu posso dizer, como estudante que vem dentro de um programa, né, que é uma cooperação entre 2 países, que não vim aqui assim largado, e eu tinha uma bolsa que eu recebia regularmente, digamos assim, e
no que tange a essa parte financeira e tudo, é bem tranquilo. Mas tem outras partes que eu poderia apontar, como, por exemplo, a questão de preconceito, que eu acredito que isso, independentemente de você vir de outra parte, basta você ser negro, isso você não vai escapar disso. Mas eu vim de uma cultura que nós somos muito preparados psicologicamente. É algo que nunca me afetou assim, em outros, nunca afetou a minha vida. Mas eu sou muito crítico no que tange a questão de discriminação, principalmente racial. Não só discriminação. Eu acho que o Brasil olha, eu vou ser bem sincero, é um dos países mais preconceituosos do mundo que eu acredito que seja. Não só que, quando eu falo preconceito, não só falo de racial. Porque existem vários outros preconceitos, com homossexuais e tudo, aspectos assim. Mas também acho que é um país ainda em construção, né? Se formos ver em relação aos outros países, né? Apesar do Brasil já estar cento, sei lá quantos anos de independência, e Guiné está a 44. Mas, e eu acho que existem outras formas de imigração que talvez seriam um pouquinho mais doloroso em relação à imigração, a minha forma de imigração, que é como estudante. Por exemplo, a gente está lutando muito por uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão, porque o estudante, por exemplo, aqui no Brasil, o estudante não pode trabalhar, pelo menos no programa que eu vi. Eu não posso trabalhar porque o meu visto é de estudante. Por exemplo, agora que eu terminei a minha graduação, duas coisas iam me impedir de trabalhar, porque o meu visto é de estudante e também porque eu não tenho o meu diploma, o meu posse, porque tem toda uma política que tem que voltar para lá e tudo. E a minha identidade, que se chama RNE, que é Registro Nacional Estrangeiro, vem explícito lá que não pode exercer atividade remunerada. Então, mesmo se eu desse entrada para gerar uma carteira de trabalho, não poderia. A não ser que eu mude o meu visto. Só que eu não tenho interesse em mudar o meu visto porque eu quero estudar. Então, o meu objetivo aqui é estudar. Eu tenho uma meta, enquanto estou aqui eu vou estudar. Então, agora, né, aquela parte que eu falei aqui de que não tive problema porque eu tinha bolsa, já passei daquela fase. Agora não estou mais na graduação, saí do programa e agora estou por conta própria. Eu preciso estudar, mas não posso porque meu visto é de estudante, eu tenho que fazer um estágio, o estágio não paga bem, então a coisa começou a complicar. Mas claro, tenho a família também, a ajuda da minha família. Só que eu já estou numa fase da minha vida que eu não gostaria muito de incomodar a minha mãe, principalmente, que já está com uma idade muito avançada. Os meus irmãos com questões financeiras, então eu procuro fazer estágio assim, mas claro, quando eu precisar, eles me ajudam em alguma coisa assim. Então, basicamente, eu tô tranquilo assim, mas claro, existem outros conterrâneos, irmãos meus, né, que vieram em outras condições, como os senegaleses que trabalham com o comércio e tudo. Eu acho que seria muito interessante, se vocês se interessarem, sei lá, convidar uma dessas pessoas também para conhecer um pouco de trajetória, não como um estudante, mas como uma pessoa que viu por que essa pessoa saiu do seu país, porque eu vim, porque eu quis estudar, mas aquela pessoa pode ser, essas pessoas vieram para cá, não só os africanos, os haitianos também, porque eles queriam procura de uma condição financeira melhor. Então acho que seria uma outra história também que poderia ser contada para a comunidade aqui. Com certeza. E o nosso programa está sempre aberto a essas pessoas. Eles costumam dizer, Mutaro, que o programa História em Pauta é a tua cara, é a tua história. Né? Tu faz parte dessa história. Sim. Né? Da América Latina. E estamos chegando no final aí da edição 77 do programa História em Pauta, aqui na Rádio Comunitária A Voz do Morro. Agradecendo aí a paciência, a audiência aí de todos. Também da nossa ajuda aí, da professora Andréia. E o Fábio vai dar a sua mensagem final. E tem um pedido a fazer para o nosso convidado.
Então, boa semana a todos. Resistência aí ao golpismo que cada vez está achacalhando. Acho que é assim que se fala, achacalhando, né? Achincalhando cada vez mais os trabalhadores, né? Diminuindo salários, Mark Zuckerberg querendo privatizar aí a empresa de ônibus para dar mais lucro a esses empresários que só aí esmagam aí o mísero bolso do trabalhador que já paga a conta da crise. Então temos aí muita resistência pela frente e nós do História em Pauta, o grupo de estudos, estamos aqui também participando na medida do possível dessa resistência. Então uma boa semana a todos. E faz o pedido final aí. E muito obrigado ao convidado Muhtar aí por trazer essa experiência de vida dele e trazer também a visão histórica dele sobre o país e sobre o continente africano. E agora o Freitas tem um pedido final para fazer aí ao nosso convidado. Amigo Mutaro, se despeça aí a nossos ouvintes, dê um recado aí para os moradores Morro Santana, e também Vila das Laranjeiras, em Fulano. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite para estar aqui. É sempre um prazer falar do meu país, falar da minha trajetória. E eu queria me desculpar se o meu português não foi das melhores. É que eu vivi num país em que não se fala português assim na íntegra. Nós nascemos falando uma outra língua, só depois a gente aprende o português. Então, não sou um falante nato de português, então talvez alguns deslizes assim em termos na minha fala. E eu agradeço muito, né, o pessoal que está nos escutando desde o início do programa, né, e eu estou, né, disponível a qualquer momento quiserem me convidar aqui para falar de outros assuntos, assim, até conhecer a comunidade, até porque eu também vim de uma comunidade muito humilde lá em Guiné e eu gosto muito dessa interação, né? Eu tenho essa característica também de interagir com as pessoas e tudo. E, né, agora o período da fala, já agradecer o pessoal, no caso, eu me despedi na minha língua. A minha língua se chama Fula, né? Então, para despedir assim, eu diria Onjaramabui, que significa o meu muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram e pela paciência, não só de vocês aqui no rádio, mas pelo pessoal que está nos escutando também, né? E que também fazem parte do programa, né? Se não tivéssemos pessoas escutando, acho que nós estaríamos aqui. Então, na verdade, eles são a força motriz do programa e da existência do rádio. Meu muito obrigado. Onjarama. Monjarama. Onjarama. Onjarama. Onjarama, é. Onjarama.